Olá, eu me chamo Paulo Silas e a partir deste vídeo nós vamos ver a gramática do Esperanto. Nós vamos ver, na realidade, uma gramática específica chamada de pomego, que é a pronúncia da abreviação PMEG em português, mas em Esperanto é pomego. Você coloca um O entre o P e o M e um O depois do O vira pomego, que é o aumentativo de pomo. Pomo é maçã, eg é o afixo, o sufixo para aumentativo. Então, pomego é uma grande maçã, uma maçãzona. Ok, pomego significa plena man libro de Esperanta gramatiko. Gramática, manual completo da gramática do Esperanto. Foi escrita por Bertilo Wennergren, que é um gramático sueco. Nós vamos ver a versão 15.0.1 de 26 de maio de 2016. Todo o livro toda a gramática é em Esperanto, mas eu vou ler em Esperanto e logo em seguida, ou antes de ler, eu vou traduzir para o português. Não vai ser uma tradução exata, até porque vai ser uma tradução simultânea, então nem sempre vai ser exato. O importante é que a mensagem original será repassada também em português. Onde eu estou gravando não é um estúdio, então é aqui em casa, então pode ser que ocorra barulho de vizinho, barulho de gato miando, de avião passando, de passarinho cantando. Então, se tiver esse barulho, desconsidere. Essa primeira parte aqui, em conduco, que é a introdução, fala apenas da gramática, da sua história, de como ela foi feita, para quem ela foi feita. Então nós vamos passar direto para o conteúdo detalhado. Detala en havo. Detala en havo, nós temos a parte 1, parto 1, scribo kai il parolo, escrita e pronúncia. Scribo, a escrita, a parte da escrita é dividida em literoi, letras, e em helpo signoi, pontuação. Então vamos lá na escrita. Literoi, letras. Esperanto usa as variantes de la latina alfabeto. O Esperanto usa uma variante do alfabeto latino. Tiu varianto enhavas dudekok literoin. Essa variante tem 28 letras. Tiu litero existas en du formoi. Maiúsculo, granda litero, chef litero, kai minúsculo, malgranda litero. Toda letra existe em duas formas, maiúsculo e minúsculo. Como no português, né? Então tá aqui o alfabeto do Esperanto. São as 28 letras, vejam que algumas delas são diferentes, elas não têm em português, são especiais do Esperanto. O nome das letras se faz acrescentando um O. Então, em português a gente diz a letra B, em Esperanto a gente diz la litero bo, acrescentando um O em vez de um E. La ĉiantaŭan vicordon de la literoj oni uzas por ordigi vortojn en vortaroj, nomojn en listoj de partoprenantoj kaj en multaj similaj okazoj. A ordem de letras apresentada acima é usado para ordenar palavras em dicionários, nomes em lista de participantes e em muitas ocasiões semelhantes. Legu ankaŭ pri la alfabeta ordigo de neesperantaj literoj. Leia também sobre a ordenação alfabética de letras que não pertencem ao alfabeto Esperanto. Legu pli detale pri la liternomoj kaj pri la elparolo de mallongigoj. Legu ankaŭ pri neesperantaj literoj. Leia mais detalhadamente sobre o nome das letras, aí tá aí o link, né? Esses aqui são links. Kai pri la elparolo de mallongigo, sobre a pronúncia das abreviações. Leia também sobre letras que não pertencem ao alfabeto do Esperanto, ou seja, letras não esperantistas, ne-esperantaj. Cliquei sem querer. Maiúsculoj kaj minúsculoj, maiúsculas e minúsculas. Ordinare oni uzas la minúsculan literformojn. De forma geral, ordinariamente, se usa
as formas minúsculas, as letras de forma minúscula. Maiuscloin oni uzas kiel unua literon de ĉefa frazo kaj kiel unuan literon de propra nomo kaj en iuj mallongigoj. As maiúsculas se usa como a primeira letra de uma frase e como a primeira letra de um nome próprio, e também em algumas abreviações, assim como na língua portuguesa. Oni iafoje skribas nur per maiúsculo, exemple en titoloj aŭ por enfase. Então, às vezes se escreve apenas com maiúsculas, por exemplo, em títulos e para enfatizar. Ele colocou tudo maiúsculo para mostrar. Okaze oni vidas tekstojn kiuj uzas nur minuskulojn. Às vezes, ocasionalmente, se vê em textos em que é usado as letras minúsculas. Tio povas esti ekzemple stila efekto, kelkaj eĉ eksperimente uzas nur minuskulojn en ĉiaj tekstoj. Isso pode ser, por exemplo, um efeito de estilo. Alguns usam as minúsculas em todos os tipos de texto, em todo o texto, de forma experimental. Iafoje maiúsculo estas uzataj por montri respekton. Exemple en la vorto Dio. Às vezes, as maiúsculas são usadas para mostrar respeito, por exemplo, na palavra Deus, Dio. La prononco vi, Zamenhof ofte skribis kun komenca maiúsculo, exemple en leteroj, sed tio estas nun malofta. O pronome vi significa em Esperanto você, Zamenhof, que foi o criador ou o iniciador do Esperanto, escrevia com frequência com uma letra maiúscula, igual está aqui escrito, vi com uma letra maiúscula. Por exemplo, em letras. Hoje isso atualmente é raro, é pouco usado, então não é frequente. Eu creio que esse V com letra maiúscula é para mostrar respeito. Então, quando você não conhecia uma pessoa, você podia escrever você, vi, com a letra maiúscula, ou seja, para mostrar respeito. Uma vez eu já vi, eu até tenho nas redes sociais um esperantista que às vezes escreve com a letra V maiúsculo. Eu acho um tanto estranho, mas tudo bem. Ne ekzistas devigaj reguloj pri la uzo de maiúsculoj kaj minúsculoj. Não existem regras obrigatórias sobre o uso de maiúsculas e minúsculas. Legu tamen pri la uzo de maiúsculoj ĉe propraj nomoj. Leia todavia sobre o uso de maiúsculas em nomes próprios. Aí tem um link aí. Isso aí a gente vai ver depois. Todos esses links conduzem a páginas que estão na gramática, que mais na frente a gente vai chegar a eles. Iafoje oni renkontas la ideon ke la litero O ne havas maiúsculan formon. Às vezes, encontra-se a ideia de que a letra O não tem uma forma maiúscula. Tiu ideo baziĝas sur la fakto ke O ne povas aperi vortkomenco en Esperanta vorto, sed kiam oni ekzemple skribas tutajn vortojn maiúskle, oni devas uzi ankaŭ maiúskulajn J. Vidu ĉi antaŭan ekzemplo. Essa ideia de que não existiria a forma maiúscula da letra O, se baseia sobre o fato de que a letra O não pode aparecer no começo de palavras, numa palavra esperantista, numa palavra em Esperanto. Ou seja, quando eu tenho uma palavra Esperanto, a letra O não pode aparecer no começo. Na verdade, isso aí é uma regra com exceção, não é uma regra absoluta. É muito incomum, são pouquíssimas as palavras em Esperanto que começam com a letra O, mas existem. São palavras geralmente de origem estrangeira. Mas, aí continuando aqui, mas quando, por exemplo, se escreve toda uma palavra maiúscula, também é obrigatório usar o maiúsculo, a letra O em maiúsculo. Então,
Aí ele diz aqui, veja o exemplo anterior. Esse exemplo aqui dessa frase é enorme, onde tem o ao aqui, né? O o, a letra o está em maiúsculo. Então ele está dizendo que, apesar de que geralmente é muito comum uma palavra em Esperanto começar com a letra o, isso não significa que não exista a letra maiúscula o, porque senão quando a gente fosse colocar tudo em maiúsculo, a letra o ficaria menor que as demais, ficaria perceptível. Aí tem uma nota aqui. Kiam oni parolas pri tio, ĉu litero havas sian minusklan aŭ sian maiusklan formon, oni iafoje uzas la vortojn uskleco kaj usklo, minúsculo ao maiúsculo. Quando se fala sobre se uma palavra tem a sua minúscula ou a sua forma maiúscula, quando se fala se uma letra tem a sua forma minúscula ou maiúscula, usa-se às vezes as palavras uskleco kai usklo, né? Uskleco é o estado de estar ou não em maiúsculo ou minúsculo. Então, o uskleco é o estado em que se encontra, se é maiúsculo ou minúsculo. Então, pode ser uskleco ou usklo. Ok. Supersignoi. Supersigno são esses diacríticos, né? Supersigno é diacrítico, são esses chapeuzinhos, esses circunflexos, mas não só circunflexos, porque sobre a letra O, isso aqui não é um circunflexo, é uma braquia, enquanto que sobre essas outras letras tem um circunflexo. Existem 6 letras que têm o circunflexo, ou melhor, tem 6 letras que têm um diacrítico. Eles são chamados, eles têm supersigno, ele hava supersigno, eles têm diacríticos. Lá supersigno, aí tem aí o símbolo, nomidias circunflexo ao chapelo. Lá supersigno super la litero U, nomidias roqueto. Roqueto eu disse que esse símbolo é uma braquia, mas também se usa em Esperanto, em português creio que não, mas se usa em Esperanto também a palavra roqueto, que é como se fosse um ganchinho, né? Um gancho. Então, de certa forma, é um gancho de cabeça para baixo. Pois bem. E circunflexo significa circunflexo. Pode ser também chamado de chapéu, né? O diacrítico. Aí tem um símbolo, se chama circunflexo ou chapéu. E o diacrítico sobre a letra U se chama roqueto, que é uma garrazinha, uma garra. Alternativoi alla Esperantaj supersignoj. Alternativas aos diacríticos do Esperanto, os diacríticos esperantistas. Porque nem sempre, quando você está digitando, você tem a opção de colocar o C com o circunflexo. Por exemplo, o nosso teclado português, ele não tem essa opção. Ele tem o circunflexo, mas não tem a opção de colocar um circunflexo sobre a letra C. A não ser que você esteja usando o Ubuntu, né? Eu uso o Ubuntu, e no Ubuntu eu posso simplesmente clicar no circunflexo e depois clicar na letra C e já fica o C lá com circunflexo. Mas eu acho que no Windows isso não é possível. Pois bem, mas de qualquer forma, existem umas alternativas, caso você não possa, no momento que está digitando, ou no momento que está escrevendo nem tanto, mas no momento que está digitando, se você não tiver a opção de colocar o diacrítico, seja o chapéu, seja a braquia, você pode usar essas alternativas. Vamos lá. Por tiaj okazoj en kiuj ne eblas uzi la ĝustajn supersignojn, la fundamento definis alternativan anstataŭan skribmaniero. Sendo que essas alternativas, elas não foram criadas recentemente. É uma coisa que já existe de muito tempo, entendeu? Tem 2 alternativas. Uma existe de muito tempo, que é a fundamental, a tradicional, e tem uma que começou já na época dos computadores. Então, o que está dizendo a frase é que nessas ocasiões em que não é possível usar os diacríticos corretamente, os diacríticos necessários, o fundamento, né, o fundamento Esperanto, que é um livro, define
maneira de escrever substitutiva. En tiu skribo oni uzas postmetitan ho anstataŭ la cirkunfleksoj, kaj oni tute forlasas la hoketo super la litero U. Nessa escrita alternativa do fundamento de Esperanto, coloca-se uma letra H depois da letra que deveria ter um circunflexo. Então nós temos a letra C, que era para ter um circunflexo, mas eu não tenho neste momento, né, a oportunidade, o meio de colocar um circunflexo sobre o C. Então eu boto um H depois do C. Da mesma forma, o G com H é essa letra G com circunflexo. E no caso da letra U, que deveria ter uma braquia, não vai ter nada. Eu não coloco H, fico sem nada. Essa é a primeira opção. Aí ele dá um exemplo aqui. Exemplo. Tio brancho estas que vaso. Aí ele tem toda uma frase, né? Você vê que a primeira frase foi escrita com essa primeira alternativa, com H, depois da letra que deveria ter um circunflexo. E onde tinha um U, está aqui na palavra ao, que significa ou, onde deveria ter uma braquia, não tem nada. Então, aí é o exemplo. E logo em seguida dá o exemplo completo. En computila textolaboro, en retpoŝto kaj simile multaj uzas postmetitan ikso, anstataŭ circunflexo kaj hoketo. Daí, então ele está dizendo que no caso de textos de computador, no caso de e-mail e outros semelhantes, muitos usam, em vez do H depois das letras que deveria ter um circunflexo, usam um X. Então, eu disse que uma alternativa para substituir o diacrítico era uma invenção mais antiga. Existe desde os primeiros anos, lá de 1800 e várias bolinhas, já existia o modelo de substituição do circunflexo pelo H. Agora, o modelo de substituir o circunflexo com a letra X é algo que surgiu com o computador. Então, você vê que até o U leva um X depois. Aí ele dá aqui um exemplo. Na minha opinião, a segunda opção é a menos aconselhável, porque eu acho até mais feio, né? Se eu vejo aqui a substituição com X e a substituição com H, eu acho, na minha opinião, que a substituição com H é mais bonita, né? Há quem diga que é porque o computador tem uma facilidade melhor de reconhecer com o X em vez do H. Então, seria uma questão de necessidade do computador. Só que atualmente existem programas para você colocar o circunflexo, nem mesmo o H é muito usado, né? Você só usa em último caso mesmo. E eu aconselho que use o com H e não o com X. Mas essa é a minha opinião pessoal. Iafoje oni uzas aliajn supersignojn laŭ la ebloj. Exemple, este símbolo aqui. Então, aqui, às vezes, se usa outros diacríticos segundo as possibilidades. Por exemplo, este símbolo aqui. Dextra corna supersigno, acuta supersigno. Ele dá aqui dois nomes diferentes para chamar este símbolo em Esperanto, que em português a gente chama de acento agudo, né? Ou então esse aqui, que em português a gente chama de acento grave. Aí aqui ele dá dois nomes para chamá-lo em Esperanto. Então eu posso também, em vez de colocar um H ou um X, colocar um acento agudo ou um acento grave. Essas duas opções aqui são raríssimas. Poucas vezes eu vi alguém usando isso. Kiam oni skribas Esperanton per braila skribo por blinduloj, oni uzas specialajn brailajn kodaĵojn por la supersigna esperantaj literoj. Quando se escreve Esperanto na escrita em braille, né, escrita para pessoas cegas, para pessoas que não têm visão, usa-se uns códigos braille especiais que representam as letras esperantistas com diacrítico. Okay? Nur kiam la circunstancoj ne permesas uzi la normalaj supersignojn, kaj kiam pro apartaj bezonoj la fundamenta ho skribo klarigita ĉi antaŭe ne estas oportuna,
Oni povas anstataŭigi la supersignajn literoj per aliaj signoj aŭ signokombinoj. Apenas quando as circunstâncias não permitem usar os diacríticos normais e quando por necessidades específicas, necessidades à parte, a forma alternativa com H, explicada aqui em cima, não é oportuna, pode-se substituir os diacríticos, as literas com as palavras com diacríticos, por outros símbolos, ou combinações de símbolos. Então, eu acho que em poucos casos não se poderia usar essas duas alternativas. Eu sempre uso a alternativa com H.